Olá, olá, e aí? Tudo bem? Essa é a nossa última parte do tutorial básico do Blender, no qual a gente está vendo as etapas da produção. E no final da etapa a gente vai para a pós-produção. É isso que a gente vai ver hoje. A gente vai trabalhar mais no Photoshop do que no Blender, porque por mais que a gente consiga fazer muita coisa no Blender, a gente tem o Photoshop à nossa disposição, é a nossa ferramenta de trabalho já de certa forma, até certo ponto. Não vale a pena a gente aprender toda uma parte nova no Blender que vai ser usado só para isso. Então é mais fácil a gente aproveitar e ver algumas coisas no Photoshop, que também tem outras aplicações, não só para o 3D. Então antes da gente fazer tudo isso, a gente tem que renderizar, né? A gente renderizou no tutorial passado, mas vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente agora. Primeiro, para eu poder mostrar essa opção, e segundo, porque vai dar um resultado mais interessante no nosso mockup. Então a gente está aqui com o modelo dos cartões, foi aquele que a gente fez nos tutoriais anteriores. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, primeiro explicando qual que é o objetivo. Aqui, se a gente for lá para a câmera e renderizar, a gente tem esse fundo infinito e tal, tipo fotografia de produto. Ele tá legal, mas ele não tá muito interessante. Sim, ele tá, dá para ver o cartão, dá para entender, beleza, mas ele tá meio sem graça. O que a gente vai fazer é botar um fundo colorido. Claro que a gente poderia alterar esse fundo infinito para mudar a cor dele. Então, eu poderia ir lá nos materiais dele alterar a cor base dele para um azul, por exemplo, para ficar mais legal. Mas ainda assim, toda essa parte de sombra que é atrás e tal não ia ficar muito interessante. Mas fica mais legal se a gente tiver uma cor sólida no fundo. E isso tem como fazer. Né? Só que é mais legal a gente fazer, é mais legal não, é mais interessante a gente fazer isso na parte de pós-produção. Por mais que a gente consiga fazer aqui, vou mostrar como que a gente faria direto por aqui. Não são resultados, o resultado fica um pouquinho fora do que a gente quer. Tá? Então, para exemplificar, vamos primeiro tirar esse fundo infinito, só que a gente não vai apagar ele total, porque a gente quer que tenha uma sombra aqui, porque tem que ter um chão embaixo do nosso modelo. Então a gente quer que a sombra ali embaixo exista. Para a sombra existir, a gente tem que ter um objeto embaixo que vai receber a sombra. Então a única coisa que a gente vai fazer é tirar a parte do fundo. Então vamos lá na aba Modeling. Eu já estou na seleção de aresta. Eu vou selecionando as arestas e deletando os vértices até sobrar só o plano. Se agora renderizar, vai ficar com o fundo inteiro preto. Então o que a gente vai fazer, voltando lá para a aba Layout, selecionando esse plano, que agora é o chão, perceba que aqui a gente tem essa sombra. A sombra agora ela existe, está recebendo essa sombra. Só que a gente não quer que ele apareça, tá? Porque a gente vai querer que o fundo fique transparente. Porque a gente vai colocar uma cor de fundo. É isso que a gente vai fazer. Então a gente tem que esconder esse objeto, mas ele tem que continuar recebendo essa sombra. Se a gente esconder o objeto, se a gente só tirar a visibilidade, não tem mais sombra. Né? Então a gente precisa da sombra, mas a gente não pode ter o objeto. E tem um lugarzinho que a gente pode marcar, que é bem simples. Nessa aba, que é uma caixa com as coisinhas em volta, laranjinha, são as propriedades do objeto. A gente clica lá, a gente tem muitas opções. Né? Tem opção de posicionamento, rotação, etc. Mas a gente também tem lá embaixo visibilidade ou visibility, é a antepenúltima opção. E logo aqui em cima tem uma caixinha chamada Shadow Catcher, que seria, sei lá, receptor de sombra, traduzindo porcamente. E quando a gente marca essa caixinha, o objeto ele não vai ficar visível, mas a sombra dele vai. Né? E para conseguir visualizar isso, vamos lá na abinha de ambiente e alterar a cor do ambiente. Vou colocar um mais coloridinho. Então aqui no vermelho a gente está vendo a cor do fundo, mas tem a sombra por cima. Se não tivesse isso, ele ia ficar branco, que é a cor dele. Então a gente usa isso quando a gente quer só renderizar a sombra, a gente não quer renderizar o objeto em si, que é o que a gente quer fazer. Então o resultado que a gente vai buscar é algo próximo disso aqui.
tá? A gente colocar um azul no fundo, com isso a gente já tem algo muito mais apresentável, que fica muito mais interessante, chamativo, fica mais bonito, fica mais profissional do que só aquele fundo branco sem graça. A gente leva um pouco mais para o lado do cliente. Só que por que a gente não faz isso aqui? A gente poderia fazer isso, renderizar, beleza, ia ser desse jeito. Só que primeiro, a gente vai querer corrigir um pouco as cores e o contraste depois que a gente fizer isso. E se a gente tiver o fundo junto, a gente vai acabar alterando também a cor do fundo. E segundo, porque como eu comentei lá no tutorial sobre iluminação, quando a gente altera a cor do ambiente, a gente está na prática alterando a cor da sombra. Então a sombra está ficando azul, ela não está ficando exatamente preta, como seria o caso aqui. Então não é interessante, por mais que nesse caso, que é algo bem simples, a percepção disso não é tão clara, mas ainda assim, a gente tem mais controle se a gente fizer com o ambiente preto, que vai ser a cor certa da sombra, a gente não tem essa cor invadindo o nosso modelo, e aplicar depois essa cor de fundo na pós-produção. Tá? Então a gente vai trabalhar com a cor de fundo preto, lembrando que o Shadow Cacher está lá, então mesmo que ele não apareça aqui, ele existe. E para a gente conseguir trabalhar com o fundo e não ficar tudo preto, a gente tem que mudar o nosso filme para transparente. Então a gente vai lá nas opções de renderização, tem a abinha filme e a gente clica em transparente. Agora a gente está com o fundo todo transparente, mas está saindo os cartões e está saindo a sombra, que é o que a gente quer. Tá? Com isso fica bem fácil de aplicar uma cor depois. Feito isso, a gente já poderia renderizar. Só que aqui tem uma outra coisa que eu vou querer mostrar, que eu não mostrei na etapa de renderização. Eu acho que talvez fizesse mais sentido, mas é que ela é, de certa forma, um pós-processamento da imagem. Então, fica no meio do caminho entre as duas. Então, lá nos exemplos de renderização que a gente fez, eu deixei o último em 500 amostras, que foi um resultado aceitável, um resultado ok, ficou bom. Já não tinha mais ruído aqui nos brilhozinhos, quando a gente estava vendo principalmente a parte do verniz. Mas tem essa outra ferramenta que não precisa tanto de passes. A gente consegue diminuir um pouco os passes e cuidar dos ruídos. Tá? Que é o denoiser, que é para tirar noise, tirar ruído, tirar os pontinhos que ficam. Ele não funciona perfeitamente, mas a gente consegue diminuir normalmente bastante o número de passes. Tá? Então, para exemplificar, vou colocar um valor bem baixo aqui. Vou deixar 32 mesmo, que é o mesmo que está na tela. E vou mandar renderizar. Então, se a gente der um zoom, dá para ver que está com bastante ruído. Tem bastante pontilhado, bem pixelado, principalmente nas áreas que tem um pouco mais de brilho. Isso com só 32 passes, né? Na verdade está bem bom já, relativamente, considerando o número de amostras. Mas se a gente for aqui nessa terceira aba agora, que são as fotinhas empilhadas, lá embaixo dela tem esse quadradinho chamado denoising, que é o que vai ser usado para tirar o ruído. Tem várias opções aqui. Né? Isso aqui, quem tiver mais interessado no Blender e quiser fazer, vai aproveitar melhor. Porque dá para fuçar bastante e ver o que acontece, dá para ir atrás e dar uma pesquisada melhor. Mas, no geral, só de marcar as caixinhas já ajuda bastante. Então, eu só marquei ela, vou manter em 32 amostras. Renderizar mais uma vez. E a princípio ele vai renderizando normal. Só que cada vez que ele passa por todos os quadrados em volta, ele vai lá e limpa esse ruído. Tá? Então, perceba a diferença. Eu vou renderizar de novo, porque dá pra ver em efeito. Então aqui a gente está com ele normal, e aí passou o denoiser. Ele vai passando e vai limpando esse ruído. E a gente fica com o modelo bem mais limpo, bem mais amigável. Okay? Então esse é um jeito de renderizar com 32 amostras, no caso desse modelo. Né? Modelos mais complexos ainda vão precisar de um número maior de amostras.
mas sem ter muito problema a gente consegue um resultado bom. O denoise ele tem um problema, eu acho que vou ter que diminuir bastante o número de passes aqui para conseguir mostrar. Vamos ver se com 16 ele fica bem. Com 16 talvez dê para visualizar. Talvez até menos. Deixa para 12 e renderizar, vamos ver. Quando a gente tem muito ruído e a gente aplica esse removedor de ruído, começam a aparecer alguns artifícios, algumas manchas. Aqui ainda ele não está bem visível. Como realmente esse modelo é muito simples, vai ter que ser um número bem pequeno de passes. Aqui já deu para ver. Então, quando a gente tem muito ruído e aplica o denoiser, ele pode causar esse tipo de mancha. Tá? Que isso aqui não é legal. Então, ele pode parecer melhor do que o ruído, mas muitas vezes é melhor ter o ruído do que ter essas manchas. Porque fica muito bizarro, fica um negócio que você não vê em outros lugares. O ruído é normal você ver em foto. Toda foto vai ter ruído, vai ter o granulado, que seria do filme, entre aspas. Mas toda foto vai ter isso. Inclusive é algo que a gente vai colocar na nossa imagem no final para deixar a nossa imagem mais realista. Então a gente está tirando o máximo de ruído possível e depois a gente vai colocar de volta. Mas isso aqui é algo que a gente não vai ver em uma aplicação real. Então quando aparece, mesmo quando a gente coloca o denoise, ele aparece essas manchas, não sei se dá para ver direito, mas tem várias bolotas meio mais claras, mais escuras. Tem que aumentar o número de amostras. Tá? Isso aqui não é bom. Não fica legal, fica feio, fica estranho, não é nem artificial, mas não fica natural, fica bizarro mesmo. Bom, então a gente viu que 32 passos já funcionaria, só que a gente tem um problema que aqui na sombra, no fundo transparente, o denoiser não vai funcionar. Ele só vai funcionar em cima de coisa opaca. Tá? Como a gente tem o fundo transparente, a nossa sombra aqui embaixo ela vai continuar com bastante ruído. Mesmo que a gente aplique o denoiser, porque o denoiser ele não vai funcionar naquela parte. Então a gente vai ter que, de um jeito ou de outro, trabalhar com um número elevado de samples, de amostras, porque a gente não vai poder usar o denoiser por causa da sombra. Então dá até para tirar o denoiser. Então a gente vai lá nas janelinhas, aqui já está sem. Então a gente pode tirar o denoiser e vamos ter que aumentar o número de passos para 250. Então eu vou renderizar isso aqui, dar uma acelerada e daí a gente já volta. Bom, aqui fechou então nossa renderização, 250 passos, demorou 46 segundos. Tá difícil avaliar como que tá o nível de ruído aqui na sombra, mas independente, vamos desse jeito, qualquer coisa a gente arruma isso mesmo no próprio Photoshop. Tá? E daí para a parte de pós-produção, então como eu comentei, a gente vai fazer no Photoshop, mas eu vou só mostrar o que dá para fazer aqui no próprio Blender. Tá? A gente não vai usar ele, mas vou mostrar onde fica, que é na aba Compositing. Compositing é o nome da pós-produção no Blender. Para a gente conseguir trabalhar com isso, a gente marca Use Nodes lá em cima, que daí vão aparecer os nodes. Tá? Os nodes funcionam igual na criação de material, então a gente tira da saída e leva para a entrada de algum. Para a gente conseguir visualizar o que a gente está fazendo, a gente tem que adicionar um novo node. Então a gente vai lá em ADD, Output e Viewer, que é visualizador. Aí daí a gente liga a imagem aqui no Viewer, que daí ele vai aparecer lá atrás. A gente tem a opção aqui em View, na abinha View do lado, clicar em Fit, que daí ele vai aparecer na coisa inteira. E daí aqui a gente pode fazer várias coisas, então eu só vou exemplificar mesmo. Mas tem, por exemplo, vamos ver. Tem o Glare, vamos ver se vai funcionar o Glare aqui. Que é para dar um efeito de brilho, por assim dizer. Então,
Fica como se fosse um reflexo maior na imagem. Aqui não está muito bom de visualizar mesmo, porque não tem nada muito brilhante. Mas quando você tem, por exemplo, uma janela ou um reflexo forte, uma tela ligada, você pode usar esse glare para colocar um brilho em volta das áreas mais brilhantes. Você consegue fazer isso também no Photoshop, mas essa é uma coisa que é mais fácil fazer por aqui. Tá? E aí dá para montar toda a imagem por aqui, depois salvar, e daí ela sai já com meio que essa pós-produção feita. A gente tem algumas outras coisas, então tem vários tipos de controle de cor, por exemplo. Então tem bastante coisa que dá para fazer por aqui. Trabalhar com matiz, contraste, enfim. Tem bastante coisa que dá para fazer pelo próprio Blender. Mas, como a gente já tem, normalmente, um pouquinho pelo menos de uso de Photoshop, algumas coisas a gente já faz no Photoshop, então é mais fácil já trabalhar por lá. Então eu vou abrindo o Photoshop aqui, para a gente ver o que a gente pode fazer com a imagem que a gente acabou de exportar, o que precisa ser arrumado nela ou melhorado, e como que a gente pode deixá-la um pouco mais realista do que ela estava. Beleza? Então vamos abrir lá o render. E aqui a gente tem, como a gente abriu o PNG direto no Photoshop, tá? Então tem que abrir direto no Photoshop. Não adianta abrir um arquivo novo no Photoshop, um documento novo, daí trazer para dentro. Até adianta, mas teria que ser no tamanho tudo certinho. Então é mais fácil só abrir o Photoshop. O que eu fiz foi arrastar o arquivo para dentro do Photoshop, quando não tinha nada aberto, daí ele já abre o PNG. Então lá em cima está o cartões render PNG, que é o nome do meu arquivo. E a gente tem só a camada 1, que é o render em si, tá? Com um fundo transparente. Então a primeira coisa, que foi a razão da gente fazer tudo isso, a gente vai colocar o fundo. A gente já vai trabalhar com fundo colorido para ficar um pouco mais amigável, mais agradável esse mockup. Para isso a gente clica lá naquela bolinha lá embaixo, no painel de camadas. Então essa bolinha cortada no meio. E a primeira opção no menu que abre é a cor sólida. A gente vai adicionar uma cor sólida. Tá, vou acertar mais ou menos ali no azul. Depois a gente pode arrumar sem nenhum problema. E arrastar isso para baixo dos cartões. Eu vou renomear essa camada aqui como cartões, só dando 2 cliques. E essa aqui eu vou renomear como fundo. Tá, se der 2 cliques aqui no quadradinho azul, dá para pegar uma cor direto da imagem. Então fica um pouco mais fácil. Vou deixar um pouquinho mais claro. E essa é mais ou menos a ideia que a gente vai querer. Então a sombra aqui ela ficou com um pouco mais de ruído, mas nada extremamente problemático. Então está bem aceitável. Primeira coisa que a gente tem que arrumar é essa linha que ficou aparecendo. Por que ficou aparecendo essa linha? Porque a gente tinha uma luz em área que estava colocando essa sombra aqui. Pode ter sido isso, pode ter sido porque o nosso objeto do plano acabou ali, mas eu acho que provavelmente era a nossa contraluz, a luz de fundo, que acabou gerando esse tipo de coisa. Então vamos primeiro tirar essa linha que está muito bem definida aqui. Para isso a gente vai selecionar os cartões e vamos criar uma máscara, que é esse retângulo com a bolinha dentro. E a gente vai pegar o pincel, no atalho B. Cadê o meu pincel aqui? Eu sempre uso atalho, nem lembro onde está. Aqui. Então o pincel. Vou aumentar o tamanho dele, então com o botão direito eu consigo aumentar o tamanho. Então aqui por 200 pixels tá bom. E diminuir a dureza para 0. E aqui em fluxo a gente vai diminuir para o mínimo, que é 1%. Aí agora a gente vem mais ou menos ali por cima onde tem essa divisão. E a gente vai pintando bem de leve, só para tirar esse corte seco. Aqui dá para diminuir um pouco, então se segurar Alt e clicar com o botão direito, eu consigo diminuir o tamanho do meu pincel direto aqui. Para não acabar apagando também o cartão. Tá? Tem que cuidar, porque se a gente passar por cima do cartão, a gente também vai mascarar o cartão. A gente não quer mascarar o cartão, a gente quer só a sombra. Tá? Feito isso, já resolveu essa parte. Próxima parte, que também é algo que a gente faz na pós-produção, é melhorar o contraste da imagem. Então a gente está aqui com o cartão que é branco, mas ele não está um branco muito legal, assim, está meio apagado. Ele não está com um contraste muito bom. Um jeito bem simples de fazer isso é com
um ajuste de níveis. Para isso a gente pode clicar de volta no mesmo lugar que a gente colocou a cor sólida, lá na bolinha cortada, e dessa vez selecionar níveis. Só que a gente não quer afetar o fundo, tá? Porque digamos que eu vim aqui nos níveis, então aqui vai aparecer os níveis para mexer. A gente tem o triângulozinho preto, que são as sombras, o triângulozinho branco, que são os realces, e o triângulozinho do meio, que são os tons médios. Se eu deixar desse jeito e eu mexer no realce, por exemplo, eu vou mexer também na cor do fundo. Eu não quero, eu quero controle sobre a cor do fundo. Eu quero afetar só a minha camada dos cartões. Então, para isso, clico no botão direito e vou em criar máscara de corte, que ele vai ficar com essa setinha e agora ele aplica só sobre os cartões, ele não aplica sobre o fundo. Então, a gente vai trazer o branco até próximo desse primeiro pico, para deixar um pouco mais claro o nosso papel. E daí dá para ver se precisa mexer com algum outro, mas eu acho que aqui já está bom o suficiente. Dá para levar os tons médios um pouquinho mais para a esquerda para ficar mais claro. E aí nas sombras trazer um pouquinho, bem pouco para a direita, só para dar uma dinâmica um pouco maior ali. Mas daí é isso. Dá bastante diferença já no resultado. Então, a gente poderia fazer, que eu acho que aqui não vai ser preciso, mas usando as próprias camadas de ajuste, a gente consegue trabalhar com umas coisas diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o equilíbrio de cores. Aqui o equilíbrio de cores, deixa eu aumentar, fica mais fácil de enxergar. A gente pode deixar algo mais para o ciano, mais para o vermelho, mais para o magenta, mais para o verde, mais para o amarelo, mais para o azul. Tá? Ele vai servir para ajustar mesmo o ajuste mais fino das cores. E outra coisa que a gente pode usar bastante é o filtro de foto. Cadê? Filtro de fotos, aqui. Que isso vai ser mais para cena de lugar mesmo, não para mocap, eu não sei se vai ser tão usado. Mas se você quer deixar com uma cara um pouco mais de calor, você pode pegar um filtro, um Warm Filter, que é um filtro laranja. Se você quer deixar com cara mais de frio, você pode pegar um Cooling Filter, que é um filtro azul. Para dar uma cara mais fria ou mais quente para a imagem. Isso é algo que também dá para fazer na pós-produção. Por causa de mocap, eu acho que isso não vai ser muito usado. Vai ser mais um ajuste de níveis mesmo, e se for o caso, equilíbrio de cores para corrigir uma coisinha ou outra. Beleza? Bom, então a gente tem aqui já bem executada a nossa imagem. Dá para tirar primeiro esse filtro aqui esse ruído da sombra. A gente poderia ter feito algumas renderizações a mais para a gente ter separado o cartão da sombra, para não precisar selecionar, mas como o cartão é algo reto, não vai dar muita dificuldade nisso. Tá? Então vamos trabalhar primeiro com a parte da sombra. Para isso, para a gente não começar a manipular essa imagem e não ter perigo de estragar ela, a gente vai converter tudo isso num objeto inteligente, tá? Que é algo que deixa a gente mexer na imagem, mas sem destruir ela. Se a gente precisar voltar e editar, ajustar alguma coisa, a gente consegue. Se a gente fizer direto em cima dessa camada cartões, então se eu aplicar, por exemplo, um ruído ou um desfoque em cima dessa camada, eu não vou mais ter como voltar. Né? Mas se eu transformar ela num objeto inteligente, eu consigo. Então a gente vai selecionar todas essas camadas. Tá? Então primeiro, antes de fazer isso, verifique se você está com a cor de fundo que você quer mesmo. Então dá para ajustar ainda. Porque depois vai dar para ajustar ainda, mas vai ter um passo a mais que vai ter que entrar e editar dentro. Tá? Então vamos selecionar tudo. Botão direito, converter em objeto inteligente. E agora é um objeto só. Tá? Só que se você der 2 cliques na miniatura, ele abre esse objeto inteligente em um novo documento. E aí você consegue editar, mudar a cor, por exemplo, se for o caso, como quiser. E quando fechar, salva e ele vai atualizar aqui, beleza? Então aqui ele ficou com o nome da camada mais por cima, vou voltar para cartões. Então a primeira coisa é ajustar essa sombra que está com ruído. Para tirar esse ruído,
Como é uma sombra, não tem detalhe nela, a gente pode só aplicar fugiu a palavra, um desfoque, tá? Então a gente vai selecionar essa camada. Vamos lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E ele vai zoar a imagem inteira por enquanto, tá? Não tem problema. A questão é achar qual que é o mínimo que a gente precisa usar para ter uma sombra mais suave. Então aqui por 3.3 talvez já seja o suficiente. Aí a gente pode tirar a visibilidade disso. E lá com o laço poligonal, que é aqui, a gente pode selecionar bem certinho aqui em torno do cartão. Como ele é reto, não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Opa. E pegar toda a parte de baixo da imagem, que é o que vai ter a sombra. Tá, então a gente faz um contorno em volta de toda essa parte de baixo. E faz essa seleção. Aí a gente vem aqui no Filtros Inteligentes, está selecionado, e aperta Alt Backspace, que é em cima do Enter, para pintar. Tá? Ctrl D para tirar essa seleção. E aí ainda com a máscara selecionada, Ctrl I para inverter a seleção. Que aí ele vai trocar de lado. Tá? Então assim como estava, e assim como ficou. A gente perdeu um pouco de detalhe na sombra, mas isso não é muito importante. Mas legal a gente ter uma sombra mais limpa do que uma sombra mais bem definida. Aqui ficou um probleminha, que ele está pegando também o desfoque da imagem. Então a gente tem que, às vezes, fazer um ajuste fino. Para que ele não apareça. Aqui dessa vez a gente inverte as cores lá com... Não, mentira, dessa vez não precisa inverter as cores. Então a gente dá Backspace. Aqui talvez dê para tirar um pouco mais. Dessa vez dá para ir com o pincel. Pincel no preto. A gente vem passando para dar uma limpada nessa máscara e tirar esse halo que ficou em volta. Em volta do cartão vai ficar aparecendo o ruído ali, né? Mas não tem muito problema. Aqui já está bom o suficiente. Então a gente já tem um resultado bem melhor com essa maneira. E agora o que falta a gente fazer é tornar essa imagem um pouco mais realista. Porque ela está bem limpa, tudo bonitinho, mas uma imagem normalmente ela vai ter, toda foto vai ter granulado. Ela nunca vai ser uma cor muito limpa, muito certinho. A gente pode adicionar esse granulado para dar um realismo a mais, para trazer um realismo a mais para essa imagem. Isso é algo que dá para ser feito em qualquer tipo de fotomontagem que a gente faz no Photoshop. Tá? Depois que a gente termina, a gente junta tudo. E em cima de tudo, a gente coloca esse granulado para ficar com uma cara de algo mais real, de uma foto de verdade mesmo. Então, para isso, a gente vai ter que converter isso aqui de volta em objeto inteligente, que é para manter os filtros. Tá? Então, a gente vai lá e converter o objeto inteligente. Então, eu vou colocar a sombra corrigida. Então, dentro desse objeto inteligente, a gente tem o objeto cartões com os filtros, e dentro do cartões a gente tem todo o resto. Okay? E agora, em cima desse, então a gente não vai precisar selecionar nada, a gente vai aplicar na imagem toda. A gente vai colocar algumas coisas, alguns efeitos, para deixar um pouco mais realista. Tá? Então, a primeira coisa
a gente vai colocar um desfoque. Porque a gente sempre, nunca vai ser super definido a borda de uma imagem, né? de um objeto numa foto. Então a gente vai lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano de volta, só que a gente vai colocar bem pouco desfoque. Então vai ser coisa assim de, sei lá, 0,3 por aí. Que parece que nem faz muita diferença, mas quando a gente juntar com tudo vai fazer. Próximo passo a gente vai adicionar ruído. A gente estava até agora tirando ruído e a gente vai voltar para colocar. Mas é assim que funciona mesmo. A gente coloca um ruído, só que dessa vez ele vai ser um ruído mais uniforme sobre toda a imagem, que é o que vai acontecer numa foto. Então lá em filtro de volta, a gente vai em ruído, adicionar ruído. Dá para marcar monocromático lá embaixo, tá? Não faz muita diferença nesse caso. Aqui a gente muda para gaussiano. E aí a gente vê qual que é a intensidade. Então também não precisa ser muita coisa. Por volta aqui de 1% já é suficiente. Que daí agora a gente tem uma imagem que ela não está super nítida e ela está com ruído, que é o que aconteceria numa foto para valer. E a última coisa que a gente pode tentar, eu não cheguei a testar, então vamos ver, vai ser surpresa o que vai acontecer, mas que ajuda bastante também com realismo, é a opção de tornar nítida a imagem. Aqui isso vai acentuar um pouco esse granulado, que é o que a gente vê nas fotos. Né? E a divisão entre os objetos diferentes vai ficar um pouco mais nítido, que é algo que a gente vê também. Então lá em filtro, a gente tem a opção tornar nítido. E aqui é só aplicar mesmo. Tem tornar nítido, tornar mais nítido. Tem que testar qual que fica mais certo. Tornar arestas nítidas também às vezes funciona. Então primeiro eu vou tentar o tornar nítido. Ele deixa bem mais seco o granulado. Então não ficou um resultado tão bom. O tornar mais nítido também não vai ficar legal, ele vai ficar muito forte. Apesar de ter ficado um pouco mais próximo, talvez o tornar mais nítido possa ser um caminho, se a gente inverter as ordens. A gente já testa isso. E aí em tornar nítido a gente também tem tornar arestas nítidas, que ele vai desfazer um pouco do desfoque, que também não deu muito resultado. Então o que a gente vai fazer para ficar mais legal? A gente vai em filtro, tornar nítido, tornar mais nítido. E vamos pegar esse adicionar ruído e vamos arrastar para baixo, para cima, aliás, do tornar mais nítido, porque ele vai aplicar o ruído depois. Se a gente deixar tornar mais nítido depois, ele vai tornar um ruído mais nítido, não é o que a gente quer. Então a gente joga o ruído para cima. E daí agora sim, a gente tem esse efeito aqui na borda que fica um pouquinho mais claro, que é algo que acontece de fato numa foto. Então se a gente pegar uma foto, uma fotografia tirada no celular, por exemplo, e der zoom, você vai ver que quando tem um contraste, existe uma variação de cor, uma bordinha, que é exatamente isso que a gente fez agora. Então, aqui comparando, com o zoom ficar mais fácil, sem os efeitos, que está algo bem limpo, que fica com bastante cara de renderização, e com os filtros, que fica algo um pouco mais realista. Não fica perfeita a imagem, mas nenhuma fotografia é perfeita. E esse que é o nosso objetivo. Então a gente busca a perfeição quando a gente está fazendo a renderização, e na pós-produção o que a gente faz é, de certa forma, estragar a imagem, torná-la imperfeita, porque é assim que as fotos verdadeiras são. Okay? E daí aqui a gente tem o nosso mockup. Depois disso é só salvar como quiser, exportar daqui para frente é Photoshop mesmo. Mas isso vai se aplicar para várias coisas diferentes. Então aqui é um exemplo de um cartão de visita. Dá para fazer a mesma coisa com revistas, por exemplo. Você faz com fundo olhando de cima, às vezes, sem com fundo transparente. Daí você pode colocar ela jogada em cima de uma mesa. Algo bem fácil de trabalhar. Como tem essa sombra aqui embaixo, se você quiser colocar em cima, na frente de uma imagem, de uma textura, uma coisa assim, ela funciona. Então tem várias coisas que dá para fazer nessa etapa, que aqui de fato é a dar o toque final. Então, por mais mágico que seja trabalhar com o Blender, com 3D e ver o negócio ganhar forma, a imagem que sai do Blender ainda é uma imagem muito crua. E a gente precisa
retrabalhar essa imagem um pouco para tornar ela mais apresentável e bem mais interessante do que como ela sai, tá? Para adicionar realismo a essa imagem e torná-la mais credível, por assim dizer. Beleza? Então esse é, assim a gente fecha, né, o nosso tutorial da parte básica do Blender. Como atividade, eu vou pedir para vocês mandarem o arquivo do Photoshop. Então não precisa me mandar o arquivo do Blender, porque vocês tiveram que renderizar e aí tiveram que fazer isso. Então, o que importa para mim é o arquivo do Photoshop. Então, eu não preciso do arquivo do Blender, só do Photoshop, com essas aplicações de filtros, tá? Se quiser testar alguma outra coisa diferente também, fique à vontade. Beleza? Mas o envio dessa vez não é o arquivo do Blender, é o arquivo do Photoshop. Eu quero o PSD e não o .blend. Ok? E como sempre, a gente vai ter também o questionário. Tá? Então, decida como você prefere fazer, mas não deixe de fazer. Ok? Então, da parte básica é isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Tá? Caso você tenha visto tudo. Caso não tenha visto tudo, volta e veja, porque é importante. E até mais.